Olá pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos fazer uma maneira diferente aqui. Hoje eu trouxe um olhar sobre o livro de Augusto Cury, Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. Eu acho que muitos de vocês conhecem, tantos como pais, né, como professores. Professores eu sei que conhecem, porque eu já vi muitos professores amigos meus citar esse livro de Augusto Cury. O tema que eu quero abordar aqui nesse livro é o tema da página 57, que diz assim: bons professores são eloquentes, professores fascinantes conhecem o funcionamento da mente. Esse livro de Augusto Cury, gente, é muito interessante porque ele sempre faz essa comparação, essa analogia. E eu acho muito interessante a analogia que ele faz aqui. Mas antes de nós começarmos falando a respeito desta página, né? Porque eu não vou abordar o livro todo, não. Eu vou falar em dois vídeos, duas dessas analogias, mas dois temas diferentes. Mas antes de falar sobre isso, eu queria falar um pouquinho sobre Augusto Cury, né? Falar um pouquinho sobre esse livro dele. Eu achei interessante porque na capa traz assim a educação de nossos sonhos e 2 pontos, né? Qual que é a educação dos nossos sonhos? Formando jovens felizes e inteligentes. O que me chama atenção nesse livro de Augusto Cury é que ele não fala a respeito apenas, não chama atenção apenas dessa questão que a gente está sempre cobrando os alunos, a questão de saber, de fazer, de ser inteligente ou de pôr para funcionar a sua inteligência, não. Mas também sobre como que o aluno, o estudante, ele passa por esse momento da vida dele, né? Ele passa por esse momento também sendo feliz. E como que tanto os pais quanto os professores contribuem para isso. E logo no final também do livro, assim, na capa, na contracapa do livro, ele fala que aqui ele apresentou ferramentas para promover a formação dos pensadores, educar a emoção, expandir o horizonte da inteligência e produzir qualidade de vida. E por quê? Porque conforme ele diz um pouquinho antes, os pais e os professores lutam pelo mesmo sonho, que é o de tornar seus filhos e alunos felizes, saudáveis e sábios. Mas jamais estiveram tão perdidos na árdua tarefa de educar. E realmente, gente, eu achei interessante, porque esse livro é do ano de 2003 e nós estamos em 2026, ou seja, 23 anos depois. Eu lendo esse livro, e eu vi, eu já tinha lido bem antes, a primeira vez que eu li esse livro foi na época da faculdade, em 2011 a 2015 foi a minha faculdade. Mas é tão atual, né? Porque na época da faculdade já era atual. Ele tinha sido escrito em 2003, eu estava na faculdade em 2011, já era atual. E 2023 ele continua sendo atual. Então, eu acho muito interessante porque ele aborda aquilo que nós ainda estamos vivendo. Eu achei interessante, e a parte que eu quero abordar é os 62 e 63, essas duas páginas que tem uma fala muito interessante. Destruíram a qualidade de vida do professor. Olha que tema chocante, né? Destruíram a qualidade de vida do professor. E aí vai trazendo alguns números. Por exemplo, ele fala que na Espanha 80% dos professores estão estressados. Na Inglaterra, o governo está tendo dificuldades de formar professores, principalmente de ensino fundamental e médio, porque poucos querem esta profissão. Nos demais países, segundo Augusto Cury, a situação é igualmente crítica. Essas palavras me parecem muito atuais. Não na questão da porcentagem, lá na Espanha, inclusive eu vou trazer aqui, vou deixar mais à frente uma pesquisa mais atualizada, na questão da porcentagem da Espanha ou nas falas da Inglaterra, ainda não sei se está atual, mas vou procurar saber, né, trazer aqui.
Mas a questão é que ele estava falando naquela época de uma coisa que ainda a gente está vendo. Primeiro, sobre professores muito estressados, e segundo, sobre poucos querendo ser professores, né? E realmente a gente vê que não é somente nesses países. Com certeza ainda abrange boa parte do mundo. Aí ele traz uma pesquisa também do Instituto Academia de Inteligência no Brasil, que diz que 92% dos professores, dizia na época, estão com 3 ou mais sintomas de estresse, e 41% com 10 ou mais. Então, aqui está falando ainda que mais da metade dos professores não deveriam estar em sala de aula, mas estarem tratando do seu estresse. E é verdade, né? A gente vê que realmente ainda é uma coisa muito atual. Ainda a gente vê, a gente ainda ouve e ainda convive com professores, se não nós mesmos, tendo que lutar contra o seu estresse. E aqui ele fala uma palavra muito forte, os números gritam. Eles indicam que os professores estão quase 2 vezes mais estressados do que a população de São Paulo, né? Fazendo um comparativo lá com os números de São Paulo, né? Nesse caso aqui ele tinha feito uma comparação com os números de São Paulo, onde 22,9% estão com 10 ou mais sintomas de estresse diferentes, os professores, tá? Aí ele vai analisando e fazendo uma pergunta muito interessante. Que tipo de batalha estamos travando para que nossos nobres soldados que se encontram no fronte, que são os professores, estejam adoecendo coletivamente? Que tipo de batalha nós estamos travando? Que tipo de educação é essa que nós estamos construindo e vem eliminando a boa qualidade de vida de nossos queridos mestres? Então, essas são questões, perguntas que ainda estão muito atualizadas. E aí, em negrito, ele coloca: damos valor ao mercado de petróleo, de carros, de computadores, mas não percebemos que o mercado da inteligência está falindo. E isso é muito atual quando a gente está sendo competindo com a inteligência artificial. Nós temos jovens que não querem mais pensar, pessoas que não estão mais dispostas a pensar. Então, ou pelo menos unir o pensar com a inteligência artificial, né? Ou seja, as pessoas parecem que estão colocando tudo na mão 100% da inteligência artificial. Mas a gente precisa, inclusive tem uma pesquisa muito recente que diz que nós estamos talvez vivendo a primeira geração que vai decaindo a inteligência, né? Então isso mostra quão atual são as palavras de Augusto Cury. E aí aqui fala que não apenas os salários, a dignidade dos professores precisam ser resgatadas, mas também a saúde do professor. Mas é interessante que Augusto Cury ele termina esse capítulo fazendo um pedido para os professores, mas não para os professores, que são eloquentes, mas sim para os professores que são fascinantes. Por favor, tenham paciência com seus alunos. Aí a gente pensa assim, mas depois dele defender tantos professores, ele disse que é para a gente ter paciência com nossos alunos, né? Mas por que ele deixa bem aqui em negrito? Eles não têm culpa dessa agressividade, alienação e agitação em sala de aula. Eles são vítimas, ou seja, eles também são vítimas. Nós somos vítimas e eles também. Nós sabemos, se a gente pensa assim que, bom, esse é o meu modo de pensar, mas se a gente pensa que os nossos alunos vêm como uma folha em branco para nossas mãos, para a nossa sala de aula, eu acho que nós estamos extremamente equivocados. Eles vêm com uma história, com um histórico, com uma vida vivida dentro da casa deles. E a tendência é espelhar isso na sala de aula. Por isso que eles precisam também ser entendidos como pessoas que são vítimas. E é por isso a importância também de um bom trabalho feito com a família.
E aí ele fala assim, ó, ele traz os piores alunos a um mundo a ser descoberto, explorado. Isso dá uma esperança para nós, né? Uma visão, talvez até uma ponte para a gente poder, para nós podermos trabalhar, procurar caminhos para solucionar essa grande questão. Tentar explorar e descobrir o que há de bom para a gente poder trabalhar isso nos nossos estudantes. E ele termina dizendo, há uma esperança no caos, precisamos construir a escola dos nossos sonhos. Essas palavras também mostram que o professor não pode desistir apesar de tudo, né? E é claro que o professor precisa cuidar da saúde dele, precisa pensar em si, principalmente quando ele está ali naquele momento que já está no último, né? Do nível de estresse, precisa sim, né? Parar um pouco e pensar na sua saúde e dar lugar a outros que... E este dar lugar ao outro está falando de um novo professor, que na verdade pode ser o mesmo professor, porém um professor renovado na mentalidade, que vem assim disposto a dar o melhor de si, mas não se desgastar tanto a ponto de esquecer de si próprio. Aquele professor que vai fazer diferente, e fazer diferente é nesse sentido, o de pensar um pouco mais na sua saúde emocional e mental. E também que leis possam ser pensadas para ajudar o professor. Leis que proíbam as burocracias que existem na educação. Essas burocracias que apenas produzem mais cobranças e mais estresse. Nós estamos vivendo em um mundo tecnológico, não é verdade? Então que, ao invés de nos roubar o sono, a tecnologia, seja usada para aliviar a nossa carga, de modo que o ato de ensinar seja leve como deve ser, e não um fardo.